Sim, esse é um quadro cristão. Mas, por favor, calma, não se assustem. Se você já acompanha esse canal há um pouco mais de tempo, então saiba que você não está no canal errado. Por isso eu peço gentilmente que você permaneça nesse vídeo até o final. E se você está chegando aqui no canal por agora, muito provavelmente, talvez pela temática que eu estou trazendo por aqui, eu peço que você também permaneça para poder entender qual que é a proposta desse quadro novo aqui do canal. Oi pessoal, eu sou o Roju, sou um homem negro não retinto, cisgênero, o meu cabelo tá um crespo cacheado, de tamanho curto para o médio, cor castanho escuro, eu uso um óculos de grau em formato redondo, tenho a barba feita, escura, estou vestindo hoje uma blusa com um mantra indiano na sua estampa, atrás de mim tem um fundo com um cimento queimado. A dimensão da espiritualidade é algo constitutivo da nossa composição humana. E quando eu estou falando sobre espiritualidade aqui, eu não falo necessariamente sobre algo relacionado ao divino, em ter uma crença religiosa. Eu estou falando sobre a nossa capacidade de desenvolver um autoconhecimento, uma conexão, uma integração com aquilo que está ao nosso redor, com as pessoas, com a natureza, com a vida como um todo. O campo da fé, o campo da crença no divino, da religiosidade, os ritos, eles são uma complementaridade. É algo que pode ser desenvolvido nessa esfera também. E aqui eu estou me propondo a falar com vocês sobre uma espiritualidade cristã de forma aberta, de forma libertadora, a partir de uma ética humanista, crítica, ecumênica, interreligiosa e dentro de uma perspectiva revolucionária. Isso mesmo. E aqui eu até poderia me utilizar de uma outra semântica, como de uma espiritualidade cristã progressista, por exemplo. Mas a verdade é que eu não quero. Eu aqui defendo e me proponho a reivindicar uma espiritualidade cristã revolucionária. A espiritualidade cristã progressista, ela ainda carrega consigo muitos vícios e muitos resquícios do que vem a ser a ideologia do progresso. Uma ideologia que é bastante colonizadora, uma ideologia que se encontra ainda bastante afastada do que foram as resistências históricas dos povos oprimidos no sul global, na América Latina, que ainda se encontra bastante alinhada com esse neoliberalismo industrial, ocidental e moderno, e que por isso se encontra também bastante afastada do que vem a ser a realidade das pessoas que mais estão desamparadas, com a falta de acesso às políticas públicas, aos direitos sociais e que possuem as suas liberdades democráticas constantemente violadas. Essas pessoas são o principal objeto de acesso do fundamentalismo religioso na nossa sociedade. Esse progresso também é o progresso que não rompe com um modo de vida que não se importa ou que desconsidera a criação de Deus na sua totalidade, ou seja, com a natureza de forma integrada. E aqui eu estou falando tanto das pessoas, mas também estou falando dos animais não humanos, estou falando dos nossos biomas, dos nossos ecossistemas, das serras, das montanhas, das águas, das nossas fontes de vida como o ar, enfim, um modo de vida que não é ecológico e que é, portanto, capitalista. Uma espiritualidade cristã progressista, portanto, ela se encontra muito limitada nos termos da nossa sociedade contemporânea. E aqui eu parto de uma perspectiva de que o anúncio do Evangelho, ele nos convida a ir muito além daquilo que a justiça, daquilo que as leis, daquilo que os sistemas construídos pelos seres humanos nos impõem como a única possibilidade viável de se existir. E é por isso que se faz uma espiritualidade revolucionária. Porque quando nós estamos pautando, sobretudo, naquele que é o nosso maior exemplo que nos faz sermos cristãos, que é o próprio Jesus Cristo, Jesus carrega consigo um chamado radical para o amor. E o amor de Jesus, ele rompe com todas as formas de opressão, rompe com todos os regimes de exploração e escravidão, e rompe com tudo aquilo que nos faz construir uma relação destrutiva com a criação de Deus. Tem uma passagem no livro de Gálatas, na Bíblia, que fala o seguinte no capítulo 3, verso 28. Em Cristo não há mais diferença entre judeu e grego, entre escravo e homem livre, entre homem e mulher, pois todos vocês são um só em Jesus Cristo. E esse amor profundo que Jesus Cristo nutria pela humanidade e pela sua libertação é por si mesmo muito revolucionário.
E por mais que ele buscasse dialogar com todos os setores da sociedade que estivessem diante dele no seu tempo, como as multidões, os estrangeiros, pessoas que professavam outras tradições de fé, os seus próprios discípulos, assim como também as autoridades políticas e religiosas do seu tempo, Jesus jamais abdicou de dizer e defender, inclusive na frente dessas pessoas, aquilo que era necessário de ser dito e defendido. Ele jamais abriu mão de acolher e abraçar aquelas pessoas que mais precisavam, que mais necessitavam de ser incluídas na mensagem do reino de Deus, que é um reino de amor, que é um reino de justiça, que é um reino de igualdade, que é um reino de liberdade. E foi através dessa inspiração que eu cheguei ao nome que traz a referência para esse novo quadro do canal. E você já ouviu falar da expressão IADA? Mas antes de me aprofundar especificamente sobre esse conceito de IADA, eu queria abrir um parênteses aqui para conversar uma coisa com vocês. É muito importante, quando a gente vai se apropriar de determinadas expressões, a gente tomar um certo cuidado, porque a gente não pode fazer o uso dessas expressões, sobretudo quando elas estão possuindo uma originalidade de outros idiomas, do que vem a ser o seu contexto cultural e histórico em que elas foram escritas, do momento temporal em que elas foram escritas, assim como também da intenção maior que foi utilizada em torno daquele uso quando ela foi escrita. Ou seja, a gente precisa se atentar com qual era a intenção de quem escreveu aquele tipo de expressão e para quem foi escrita aquele tipo de expressão. Fechado esse parênteses, IADA, por exemplo, é uma expressão que se origina do hebraico, muito presente na tradição judaica e que ela possuía naquele contexto religioso, naquele contexto de um povo que precisava de resgatar, de se reconectar e conservar sua fé, conotações muito diversas e específicas. IADA nos tempos bíblicos possuía diversos significados de acordo com a ocasião em que ela era utilizada. IADA era uma expressão muito utilizada para poder descrever o que viria a ser o conhecimento profundo sobre algo, ou de um alguém para com outro alguém, entre duas pessoas, um relacionamento íntimo, um relacionamento pessoal. Não à toa, era uma expressão comumente utilizada para descrever relações sexuais. Só que IADA vai para muito além disso. IADA também foi uma expressão muito utilizada para poder descrever o que seria o relacionamento estabelecido entre Deus e a humanidade. Mas que relacionamento seria esse? A partir de IADA. Seria um relacionamento construído a partir do envolvimento, a partir da entrega, a partir de uma relação mais íntima e profunda. Uma relação em que um busca compreender, conhecer profundamente o outro. E essa meio que é o convite desse quadro mesmo. A partir dessa inspiração, desse significado tão intenso de IADA, que nós possamos buscar conhecer cada dia mais o Cristo de uma forma mais íntima e mais profunda. E isso tem muito a ver com o seu projeto, que foi anunciar e construir o reino de Deus aqui na Terra. E para mim, o compromisso com esse reino, ele tem muito a ver, assim como também o compromisso com o modo de vida, o modo de sociedade que nos daria condições para fazer com que esse reino pudesse existir, ele é um compromisso fundamental para que a gente possa também cultivar um relacionamento profundo com Deus. E foi por isso que eu me aventurei em trazer essa referência de IADA para poder começar esse quadro novo aqui no canal. E vocês vão perceber que ao longo desse quadro eu vou buscar sempre trazer um pouco do que tem sido essa minha trajetória em busca do conhecimento, que tem muito a ver com o campo espiritual, mas que tem uma base teológica também, tem uma base militante, porque isso tem muito a ver comigo. E eu também vou buscar sempre que for possível convidar pessoas que também estão presentes dentro desse campo, que tem muita propriedade para falar sobre esses temas, para poder contribuir com essas reflexões. Então, gente, uma coisa que vocês vão perceber nesse quadro é que por mais que ele tenha uma conotação teológica e espiritual, o que em um primeiro momento pode causar um certo estranhamento para boa parte do público que já acompanha esse canal pela afinidade com outras temáticas que eu já abordo por aqui, é também um quadro que possui uma conotação, um teor muito político. E por que eu digo isso? Porque o projeto em torno do reino de Deus, que foi um projeto que Jesus veio anunciar aqui na Terra, é um projeto político de libertação da humanidade.
E essa era a mensagem que eu queria trazer nesse primeiro episódio. Então, eu espero poder contar com a confiança de vocês, espero que vocês deem uma chance para esse quadro novo e espero também que vocês apreciem essa iniciativa, que vocês gostem aí do que vai ser construído daqui para frente. E é isso, eu agradeço a confiança de sempre, um beijo para vocês e logo mais a gente se encontra. Tela de anexos. Alinhado à esquerda na parte superior da tela, o título Anexos. Ficha técnica, roteiro, apresentação, edição e legendas, Roju Soares, filmagem 09 Studios, capa de vídeo, Léo Spies, trilha sonora, Wolf Moon, Unicorn Heads.